Amém? A palavra de Deus nos ensina, em 1 Coríntios 13, que o amor jamais falha, né? O amor não falha. Eu quero que vocês abram a Bíblia aí em Mateus, no capítulo 1, no versículo 18 a 25. Particularmente, eu gosto muito de perceber alguns personagens que a Bíblia relata, e às vezes eles passam um pouquinho desapercebido nas suas características, nas lições que podemos aprender com eles, porque às vezes eles não são tão evidentes. Eu gosto, por exemplo, já preguei aqui, acho que sobre Barnabé. Barnabé também, não há tantas referências assim, mas a gente aprende muito com a vida de Barnabé. Eu preguei também a respeito da menina que falou a Naamã, porque a Bíblia nem fala o nome dela, né? É uma menina que falou a Naamã a respeito da esperança que havia de um Deus verdadeiro que poderia curar a sua lepra, né? Hoje eu vou meditar aqui com vocês sobre José, pai de Jesus. É verdade, José é bastante conhecido, mas, né, por ter sido pai de Jesus, mas eu fico imaginando, eu sou pai, hoje é dia dos pais, né? E eu penso que Deus, quando for escolher alguém que fosse criar o filho dele, ele não pensou só em Maria, pensou também em Maria, que a Bíblia fala a respeito que ela é bendita, mas também pensou quem que seria o pai, o padrasto, o pai de criação de Jesus. Se você fosse escolher um homem para criar o seu filho, eu acho que você ia pensar bem, né? Eu pensaria bem. Quem que é esse cidadão, essa pessoa que vai criar o meu filho? É verdade que, como eu falei, Maria é bem-aventurada, mas ela ia ser mãe mesmo, né? Foi mãe. O pai não, o pai ia ser só de criação. Ele tinha convicção de que não era filho dele, não é isso? Então vamos aprender quem que era José. Por que Deus escolheu ele? No pouco que a Bíblia fala sobre ele, a gente pode tirar algumas lições para saber como é ser um bom pai. Mas eu não quero que só pense só como homens, mas porque o que as características de José nos dizem como ser bom pai, ou boa mãe, ou bom homem, ou boa mulher, qualquer um dos dois gêneros cabe os princípios que a gente vai meditar aqui essa noite. Eu gosto de Mateus e comparar Mateus com Lucas, né? Acho que eu já falei aqui, mas Mateus é uma visão de José. Foi Mateus que escreveu. Foi Mateus que escreveu. Mas quando eu leio, é como se eu estivesse ouvindo José me contar a história do nascimento de Jesus. E quando eu leio Lucas, me parece que é Maria me contando a história do nascimento de Jesus. Depois vocês comparam uma coisa com a outra. Porque aqui a gente vai reparar que é um ponto de vista mais de José. Enquanto Lucas relata o ponto de vista mais de Maria. Vamos ler aqui. Versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Deixa eu ver se a versão está igual aqui. Acho que está. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor, por essa graça, por essa manifestação de amor, Senhor, que nós lemos aqui, ó Pai, o relato do nascimento de Jesus Cristo, o que nos trouxe salvação, graça, e é por isso que estamos aqui, Senhor Deus. Mas nós te pedimos que essa noite, Senhor, teu Espírito fale aos nossos corações, nos oriente, nos ensine, nos indique, Senhor Deus, o caminho que devemos trilhar. Ó Pai, nos dê, Senhor Deus de graça, o discernimento das coisas, Pai, porque precisamos aprender mais de Ti. Possamos aprender com a vida de José, com o caráter de José, com a postura, com a maneira, Senhor Deus, que podemos aprender, Senhor, e ver nas Escrituras a respeito desse homem, para que sejamos melhores pais, mães, homens e mulheres, Senhor. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É um texto curto de José, claro que tem mais relatos sobre José, mas não muitos. E o texto aqui mostra muito do caráter de José, de quem era José, e a conduta dele em relação a toda essa situação. Agora você imagina que você está noivo, porque aqui fala desposado, mas na verdade não havia um casamento, havia só o compromisso, ainda o casamento ainda não tinha sido celebrado, eles não viviam juntos, eles não tinham mantido relação sexual, como a palavra nos fala, como é um princípio do cristianismo, de Cristo, ele ter nascido de Maria ainda virgem. Então, ele tinha um compromisso com aquela mulher, e de repente, você imagina Maria falando para ele: estou grávida. Eu imagino que José perdeu o chão. E ela deve ter contado a história: olha, veio um anjo, eu estava lá em casa, de repente um anjo apareceu e me falou que eu era bendita, falou que Deus tinha um plano na minha vida e que eu iria ser fecundada, e fui fecundada pelo Espírito Santo, e quem vai nascer de mim é o Messias. Por mais que você acreditasse na sua noiva, com certeza a sua fé abalaria em relação à fidelidade dela. Então eu não acho nada surpreendente José pensar o que ele pensou. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que tipo de homem a palavra descreve que ele é. Porque quando ele soube, o texto fala, José, por ser José, seu marido, um homem justo. Poucas pessoas na Bíblia são relatadas como justas.
Porque justo não é ser perdoado. Nós todos que seguimos a Jesus somos justificados. Amém, irmãos? Isso quer dizer que a gente foi perdoado, foi feito justo. Pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus. Mas quando a palavra de Deus fala, esse homem é justo, significa que esse homem tinha uma conduta íntegra. Era um homem que respeitava a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, tinha uma vida correta. Poucas pessoas na Bíblia têm essa qualificação, justo. Porque ele praticava o que era certo. Por exemplo, Abel fala que, a Bíblia fala que o sangue dele, né, que ele era um justo e que o sangue dele clamava, ainda clamava, mesmo quando ele foi morto pelo seu irmão Caim. João Batista também, Pilatos não, o texto fala que João Batista era um homem justo. Pilatos, quando fala sobre Jesus, porque a palavra aí é dikaios, é uma palavra de justo. Essa é a palavra que está falando sobre José, é a mesma que é empregada por Pilatos a respeito de Jesus, quando falou, eu não quero ter nenhuma relação com o sangue desse justo. Quer dizer, uma pessoa, ele não via erro nenhum. Ninguém via erro, e a palavra de Deus afirmando, então você pensa no homem correto. É um homem que nunca errou? Claro que não é isso, não existe isso, a não ser o próprio Cristo. Mas era um homem admirável, era um homem respeitável. Ele era um homem correto. E para você ser um bom pai, você precisa ser justo. A gente quer ser justo com os outros, quer julgar os outros. Ser justo na Bíblia não quer dizer um cara que julga os outros corretamente. Ser justo na Bíblia é quem julga a si próprio corretamente. Quando ele vê que errou, ele pede perdão. Quando ele vê que está errado, ele se corrige. Isso é ser justo. É fácil eu ser justo para os outros. Você está errado, você é isso, você é aquilo. Isso não é ser justo nos padrões bíblicos. Padrões bíblicos é ser justo. A pessoa justa é aquela que julga bem as suas próprias atitudes. É isso que Deus espera de mim e de você. Porque o bom pai, ele precisa zelar pela sua própria conduta. Porque o pai ensina muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. A conduta dele, a palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e ela, quando crescer, não se desviará dele. No caminho significa, ensina a criança enquanto você caminha com ela. Não adianta só apontar o caminho certo. Lá é certo, mas você não está naquele caminho. Não adianta dizer que alguma coisa é certa se você mesmo não pratica. Na vida, na Bíblia e na vida, não existe aquela expressão que fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque a gente ensina pelo exemplo. Justo é aquele que pratica a justiça. Aquilo que faz o que é correto. Aquele que se julga corretamente. Tanto que ele era correto que ele tinha um compromisso com Maria e nem tinha tocado Maria, e respeitando Maria. E ele tinha total convicção que o filho não poderia ser dele. Mas ele também, no mesmo tempo que ele era um homem justo e queria as coisas corretas, ele também, de um outro lado, era misericordioso. Porque um bom pai precisa ser misericordioso. Precisa. Porque quando ele soube que Maria tinha feito, ele julgou que Maria, naturalmente ele estaria correto, Maria teria traído ele. Qual foi a atitude dele? Pretendia anular o casamento, o quê? Secretamente, por quê? Não queria expor a mulher dele. Se ele estava querendo anular o casamento, ele entendia que ela tinha traído ele.
Como eu falei, é um pensamento que 99,99, talvez todos os homens. Deus escolheu o melhor, mas mesmo assim ainda ele não acreditou no que Maria lhe disse. Mas o seu coração, apesar de ser um homem correto, não era duro, porque às vezes a gente é correto e começa a ficar duro o nosso coração, porque a gente fica intolerante ao erro do próximo. José não. José era um homem misericordioso. Ele olhou para Maria, não acreditou. Mas o que ele fez? Falou, não, eu vou deixá-la secretamente. Não quero expor a Maria. Eu não quero que ela seja apedrejada, não quero que ela seja mal falada. Não quero. E quando o homem, imagina você, um homem, de certo era um homem já mais maduro, desposando uma jovem mulher, noivo, compromissado com ela, e de repente ele anula o casamento, secretamente, não fala para ninguém, e se afasta, e daqui a pouco aparece ela com um barrigão. O que eles iam pensar? De duas uma, né? Ou se ela traiu, ou foi ele que abusou dela, se aproveitou dela. Então ele, de um certo modo, estava pondo em risco a sua própria reputação naquela situação. Porque ele não queria expor aquela mulher. Ele não queria expor Maria. O texto das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, Mateus 5, sempre, e a Bíblia sempre faz isso, ela junta a justiça com a misericórdia. Ao mesmo tempo que José era justo, ele era misericordioso. Olha a bem-aventurança. A bem-aventurança fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E logo em seguida o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. A nossa justiça, irmãos, para nós sermos bons pais, bons homens de caráter, mulheres, boas mães, a nossa justiça tem que estar encharcada de misericórdia. Nós temos que julgar os outros sempre com misericórdia. Porque a gente não pode dizer o que está errado, está certo. Não podemos dizer isso. Ah, aquela pessoa errou. Ah, não, coitada, deixa para lá. Não, não é isso. A gente tem que dizer o que é errado. Mas temos que ter misericórdia no julgamento. Não podemos ser duros, não podemos querer aplicar, porque se fosse assim, eu e você não estaremos aqui. Deus já tinha exterminado a humanidade da terra. Porque se o que é o fundamento do evangelho que pregamos é a graça, é a misericórdia de Deus para nossas vidas, que não levou em conta os nossos erros, mas nos perdoou. Na nossa relação com os nossos filhos, especialmente hoje falando no Dia dos Pais, mas poderia aplicar em qualquer relação nas nossas vidas, com a nossa esposa, com os nossos amigos, com os nossos irmãos da igreja, com os nossos parentes, ela tem que estar encharcada de misericórdia, de tolerância, de graça, de amor. Às vezes a gente quer justiça para os outros e misericórdia para nós. Justiça, quando os outros erram, quer que todo mundo condene. Mas quando a gente erra, a gente quer perdão. José era ao contrário, agia de outra maneira. Ele mesmo, na sua conduta, era justo quando se julgava. Tentava ser o mais correto possível. É o que a palavra nos mostra. Mas quando ele viu o erro da sua noiva, ele teve o quê? Misericórdia dela. E quando assim a gente faz, a gente é bem-aventurado. Se a gente é duro demais nos nossos julgamentos, a palavra fala que a gente vai receber a mesma medida quando medirem a nós. Com a medida que vocês medirem, vos medirão a vós.
Inclusive a Juliana leu o texto aqui sobre. No texto não, ela não leu, ela só falou a respeito da boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Está diretamente ligado ao julgamento. O texto está diretamente ligado a julgamento. Pois bem, José era justo, e para a gente ser um bom pai, a gente precisa ser justo. José era misericordioso, e para a gente ser um bom pai, a gente precisa ser misericordioso também com os nossos filhos, com a nossa família. Mas também, José não era precipitado. Para nós sermos um bom pai, a gente não pode ser precipitado. Como eu extraio isso do texto? Pelo simples fato de que o anjo falou com José como? Através de um sonho. O texto fala, através de um sonho. Isso significa o quê? Que ele foi dormir antes de tomar qualquer atitude. Não foi, né, Leandro? Não chegou lá e falou, já vou fazer agora, Maria, você está grávida, não sou eu, já quis tomar atitude. Não, ele não fez nada, ele ouviu Maria, pensou, falou, e agora o que eu vou fazer? Foi para casa, pegou o WhatsApp, ficou lá olhando, abriu o aplicativo da Bíblia, leu uns versículos, fez uma oração antes de dormir. Estava difícil dormir aquela noite, ele rolou para um lado, rolou para o outro, rolou para um lado, rolou para o outro. Mas daqui a pouco deu um apagão no meio da madrugada, e aí vem um anjo e fala, não tema receber Maria, porque ela está grávida pelo Espírito Santo. E esse menino que está no ventre dela vai ser o salvador do povo, vai salvar os homens do pecado. Muitas vezes a gente é precipitado, quer tomar logo as atitudes. José não, José preferiu esperar um pouco para tomar qualquer atitude. Ele era prudente. Às vezes a gente é impetuoso, quer fazer as coisas por impulso. Porque a gente ouve alguma coisa, aquilo lá, a gente já julga rapidamente o que é correto. E aparentemente José tinha toda as razões para acabar com o maior plano de Deus para a humanidade, porque ele poderia até levar Maria para ser apedrejada, era adúltera. Mas ele esperou. Ele não julgou. Ele aguardou. Ele esperou, não sei o que, a palavra não relata se ele foi lá orar, se ele foi falar, aconselhar com alguém, não sei. Mas eu posso pensar que isso é possível ter acontecido. Isso é bom que aconteça conosco. Antes de tomarmos qualquer decisão séria, como José tinha que tomar aqui, ele não tomou de bate-pronto. Ele aguardou, ele esperou, ao ponto do anjo vir falar com ele dormindo. A Bíblia não fala se foi de um dia para o outro, mas eu não acredito que José foi dormir no meio do dia. Aqui se entende de um dia para o outro. E a palavra de Deus nos ensina o que acontece com o precipitado. Provérbios 29 e 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Provérbios 14 e 29. O homem paciente dá prova de seu grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 19, 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Não podemos ser precipitados. Deus não se agrada de quem é precipitado no culto. Está lá em Eclesiastes 5. Quando você entra na igreja, rapidamente você já quer tomar compromisso. Eu vou fazer. E ora, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. E depois não consegue cumprir. Está em Eclesiastes 5, lê lá para você ver. Deus não se agrada
em quem é precipitado, nem para se comprometer com ele. Na vida, o precipitado acaba se dando mal. José não era esse homem. José é aquele homem sensato, prudente. Mas do mesmo modo que ele não era precipitado, ele também tinha um outro lado. Porque a palavra fala o quê? Quando o anjo veio falar com ele e falou, olha, não tema receber Maria. A palavra fala que quando ele acordou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Receber Maria. Ele acordou e foi obedecer o que o anjo lhe disse. Ele tinha disposição. No mesmo jeito que ele não era precipitado, ele era disposto. Ele não procrastinava as decisões dele. Não, eu vou ver, assim, procrastinando. Ele, na hora que ele precisava de uma direção, ele buscava a Deus, não tinha precipitação. Mas na hora que ele tinha convicção, ele tinha disposição de fazer as coisas. Me lembra Abraão, porque Abraão, quando Deus falou para ele, olha, Abraão, eu quero o teu filho, vai, sacrifica o teu filho, vai lá, porque eu quero que você sacrifique ele. Abraão não falou nada, concordou, e a palavra fala que no outro dia, bem cedo, ele acorda, vai preparar as coisas, chama os auxiliares dele, os servos dele, chama Isaac, e já se pôs no outro dia, de manhã cedo. Não ficou, vamos orar um pouquinho para ver se Deus muda de ideia, não gostei muito dessa ideia. Não, ele se dispôs muito rapidamente. José era esse tipo de pessoa, disposta. Para nós sermos um bom pai, a gente precisa de disposição. Porque às vezes os filhos, né, Kedivy, toma um pouco da nossa energia, né? A gente não tiver muito ânimo de parar, às vezes, o que a gente está fazendo para dar ouvido para os nossos filhos, dar aquela atenção, ter aquela disposição. Às vezes isso atrapalha a nossa relação com os nossos filhos. Nós temos que ser dispostos. Às vezes eles exigem mais do que a gente pode dar, mas isso, a gente sabe que a gente não é perfeito. E nem sempre tudo que se pede é bom se fazer. Mas temos que ter disposição para acompanharmos os nossos filhos, para fazer parte da vida deles, para que depois eles se lembrem dos momentos que a gente passou junto, fazendo uma outra coisa, muitas vezes tola, bobeira, mas que marca a vida dos nossos filhos. Não podemos, às vezes, deixar a canseira do dia a dia, as coisas que tiram, às vezes, nosso ânimo, afetar a nossa relação com os nossos filhos. Nós temos que ter disposição, bom ânimo. Isso é obra do Espírito. O Espírito Santo faz isso no nosso coração, em ter um bom ânimo, ter alegria em fazer as coisas com eles. Mas José era além, não era um cara qualquer, né? Porque ele fez muito mais do que o anjo lhe pediu. Porque a Bíblia fala que o texto que a gente acabou de ler fala, mas não teve relações com ela enquanto não deu à luz a um filho, que ele lhe pôs o nome de Jesus. O texto aqui, eu li algumas vezes, o anjo não pediu para ele não ter relação nenhuma com Maria. Mas ele conhecia a palavra de Deus. E ele sabia que o Messias viria e nasceria de uma virgem. Já havia acontecido o milagre da fecundação
Então uma virgem concebeu, ela engravidou. Mas ele quis oferecer algo mais para Deus, porque Jesus nasceu de uma virgem. Porque os seus direitos de marido, ele abriu mão em louvor a Deus. Ele poderia ter os seus direitos de esposo com a sua esposa. Ele amava Maria. Você vê isso no texto claramente. Ele amava Maria. Mas ele esperou. Ele não esperou uma semana, um mês, 2 meses, mas esperou. Sabe lá quanto tempo? Não sei exatamente, mas imaginemos 8, 9 meses. Ele esperou. E depois ela teve o parto. A mulher tem um período de recuperação. Então ele foi usufruir da sua lua de mel quase 1 ano depois. Os homens sabem bem do que eu estou falando. Ele ofereceu isso a Deus em louvor a Deus. Ele abriu mão do direito dele, porque Deus espera que a gente faça além da nossa obrigação. Ele te pede coisas, e para ser um bom pai, a gente precisa fazer além das nossas obrigações. A minha obrigação como pai eu fiz, eu paguei o estudo, eu comprei a comida, eu deixei ele, não faltou nada para ele. Isso é obrigação. Mas um bom pai vai além dessas obrigações. Ele vai aconselhar o filho dele, ele vai gastar tempo conversando com o filho dele, ele vai caminhar com o filho dele, ele vai mostrar as coisas da vida para o filho dele, ele vai adquirir a confiança do filho dele. Nós precisamos, porque Deus espera isso de nós. O que a Bíblia fala a respeito do servo que faz a sua obrigação, que cumpre somente a sua obrigação? Você é o quê? Servo inútil. Servo inútil. Quando a gente faz somente, está em Lucas 17, do 9 a 10. Quando a gente faz somente a nossa obrigação, a gente é servo inútil. Não fez nada além da sua obrigação. A gente sempre tem que dar alguma coisa a mais. Talvez Deus não pediu. Talvez não fosse a minha obrigação. Mas mesmo assim eu dou. Porque eu amo esse Deus. Eu dou ao meu filho porque eu amo o meu filho. Eu não faço somente o que é obrigação minha. Eu faço mais. José foi um bom pai. Quando Deus escolheu ele, viu isso no coração dele. Porque ele tinha aquela disposição de dar mais do que lhe pedia, em louvor a Deus. E eu quero falar, antes de encerrar, para quem não é biologicamente pai. No reino de Deus, no Evangelho, a gente tem uma oportunidade muito boa de gerarmos espiritualmente em Cristo pessoas. Sermos pais, sermos mães, espiritualmente de pessoas. Lá Paulo, em 1 Coríntios 4,15, fala isso. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. Nós podemos ser pai, mesmo sem ter a capacidade, ou mesmo sem ter a oportunidade de gerar biologicamente filhos. Nós podemos ser pai. Nós podemos ser bons pais. Nós podemos ser boas mães. E gerar nas pessoas Cristo. Ser um instrumento de Deus na terra para gerar igreja. Paulo se considerava um pai daquela igreja de Coríntio. Ele chamava a atenção, repreendia, e no final do capítulo ele fala o seguinte: vocês querem que eu vou aí com amor e carinho ou com vara? Porque ele estava chamando a atenção: eu amo vocês e eu não quero que vocês se percam. Eu me considero seu pai, o pai de vocês. Nós podemos gerar pessoas em Cristo. Deus pode usar a minha e a sua vida.
Talvez a época de gerar filhos biológicos já passou, talvez você tenha ou talvez não tenha. Mas com certeza Deus quer gerar filhos espirituais hoje, através da sua vida. E vai gerar para a eternidade, vai gerar, que vai marcar. Tenho certeza que Deus quer usar pessoas aqui para marcar vidas, para estruturar vidas, para pessoas. Tem tantas pessoas precisando conhecer a Jesus, tem tantas pessoas precisando conhecer a vontade de Deus para a vida dela, ter um contato com Cristo, e você pode gerar isso na vida dessas pessoas. Você pode ser instrumento de Deus, ser pai espiritual, ser uma mãe espiritual para muitas e muitas pessoas. Deus pode fazer isso através de nós. Aí você pode ser um bom pai que é justo, que é misericordioso, pode ser um bom pai que não é precipitado, é prudente, é grato, sabe? Tudo isso Deus pode usar você para fazer. Por isso o pedido e o chamado para nós hoje, que é o mesmo chamado que Deus fez com José, é para que a gente seja estes pais, bons pais para a igreja. Hoje a figura do pai está tão denegrida, se você assiste os desenhos, se você assiste os filmes, às vezes a figura paterna é ridicularizada. Quando você vê, por exemplo, os Simpsons, né, você vê tanto o pai quanto o filho são os mais, desculpa a palavra, idiotas possíveis. E ao contrário, a mãe e a filha que são as inteligentes, as sábias, distorcendo. A mulher e o homem têm a sabedoria, cada um na sua função, mas todos os dois, a palavra de Deus fala da sabedoria da mulher. Mas não pode se destruir a figura paterna. Há um movimento, um movimento dentro da igreja evangélica falando a respeito dos pais, que o mundo precisa de pais. Precisa de homens com esse perfil de José, que sabe amar, que sabe ter uma conduta certa, ter uma conduta correta, é um bom exemplo, e também é amoroso, é misericordioso, que sabe ser um líder na sua família, onde quer que ele esteja. Deus procura pessoas assim. A figura paterna não é uma figura de menor expressão, é uma figura importante e fundamental na Bíblia, porque o próprio Cristo nos ensinou a nos relacionar com Deus, chamando Ele de Pai. E nos ensinou oração do Pai Nosso. A figura paterna hoje está cada vez mais fraca. Hoje a tentativa de destruir a família, no molde da palavra de Deus, da Bíblia. Mas nós temos que saber, nós homens, mulheres, temos que saber a importância de cada um de nós, a importância do homem na família, a importância da mulher na família, na criação dos filhos, dentro da igreja. Todos nós somos chamados e temos uma missão a cumprir. Nós temos uma missão a cumprir. E Deus espera isso de você. Às vezes, a ideia hoje é de pregar liberdade a qualquer custo. Não, o seu filho quiser fazer, deixa ele experimentar. Mas isso é uma mentira. A palavra de Deus nos ensina o que é certo e o que é errado. E há o que é certo e há o que é errado. E eu e você, como pai, como mãe, a gente tem que colocar limites, disciplinar os nossos filhos. A palavra de Deus nos ensina isso, colocar limites para eles. Porque não é assim de qualquer jeito. Porque as gerações têm se passado e a gente tem visto uma humanidade se destruindo, se fragmentando, porque se prega a liberdade, que vira a libertinagem, que transforma crianças, sexualiza ela muito cedo,
e em pouco tempo já tem uma vida sexual ativa, já experimenta todo tipo de situação, de bebida, de droga. Isso se chama de liberdade. Mas nós, como pais e mães que conhecem a palavra de Deus, temos que nos apreender daquilo que Deus nos mostra, nos dirige, e aplicar isso aos nossos filhos. Com amor, com misericórdia, com graça, mas com justiça também. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Deus quer nos transformar em pais ou mães justos, sem deixar de ser misericordioso. Não precipitado, prudente, sem perder a disposição e fazendo muito mais do que a nossa obrigação. Porque são esses os pais que Deus se agrada. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela orientação que Tu, Senhor, nos dá através da vida, Senhor, desse homem, Senhor, José. Ó Pai, que nesse pequeno texto já podemos aprender tanto com a vida dele, Senhor Deus, com a conduta dele, Senhor, com a maneira, Senhor Deus, ó Pai, justa, misericordiosa, amorosa, Senhor Deus, ó Pai, disposta, Senhor Deus de graça, a fazer a Tua vontade, a Te obedecer, a fazer o que, ó Pai, é a Tua vontade para a vida dele, Senhor. Porque eu sei, Senhor Deus, que Tu tens, ó Pai, grandes projetos para entregar aqui na mão de pessoas aqui, Senhor Deus. Como Tu tinhas aqui com José, de criar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias. Ó Pai, era Ele, Senhor, quem ia proteger a família dele, quem ia proteger Jesus quando ainda era bebê. Era Ele, Senhor, que ia sustentar com o seu trabalho. Era Ele, Senhor Deus, que iria, Senhor Deus, ensinar o seu ofício, a sua profissão a Jesus. Que privilégio, Senhor Deus, que José teve, Senhor. Mas eu sei, Senhor Deus, que Tu olhou no coração dele e viu isso, Senhor. Que Tu olha aqui no coração de cada um de nós, Pai. E a exemplo do salmista, Senhor, no Salmo 139, quando ele fala, sonda o meu coração e me corrige, Senhor. Ó Pai, se o nosso coração, aqui em nosso coração, Senhor, há algo que precisa ser corrigido, corrija hoje, Senhor. Teu Espírito Santo fale aos corações, para que a gente possa trilhar pelo Teu caminho, Senhor Deus, para que a gente possa cumprir a missão que Tu, Senhor, tem para cada um de nós, Senhor Deus. Nos abençoa, nos dirige, Senhor. Mostra a cada um dos Teus filhos, Senhor, ó Pai, a Tua vontade, Senhor Deus. E que a gente esteja com o coração disposto, como José, como Abraão, como Davi, tantos homens, que ao ouvir a Tua voz, Senhor, de pronto se levantou e obedeceu, Senhor. Que a gente seja assim, Senhor Deus. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, enche, Senhor, o nosso espírito com a Tua presença, Deus. E a nossa mente e o nosso coração com o Teu ensinamento, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém.